Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências. Estamos aqui para mais uma aula no Se Liga na Educação. Quem está aqui comigo hoje é a Aline. Olá Aline, tudo bom? Bom pessoal, essa aula é dedicada ao 6º ano do ensino fundamental e nela nós iremos continuar falando sobre as células. Lembram? As unidades básicas do nosso organismo, né? Para ser considerado um ser vivo, um organismo vivo, a unidade básica formadora desse organismo é a célula. E hoje a nossa ênfase é a célula eucarionte. Na aula passada nós falamos sobre as células procariontes, que são as células mais simples, mais primitivas, e na aula de hoje nós iremos abordar essas células mais evoluídas, mais complexas, que por sinal são as células que formam o nosso organismo. Então, bora lá? Nós iremos trabalhar a seguinte habilidade de explicar a organização básica das células e o seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Vamos lá, para a gente poder relembrar, se você não assistiu a nossa aula anterior, corre lá no YouTube, assista ela, que você vai conseguir compreender um pouco mais a respeito das células eucariontes. Então, para a gente poder relembrar, né, nós temos aqui os conceitos básicos que definem o que é uma célula procarionte e o que é uma célula eucarionte. O que separa esses dois grandes grupos? Então, a célula procarionte, o nome dela já diz alguma coisa pra gente, ó. Pro quer dizer primitivo, antes de quem? Do núcleo acário, né? Que é a carioteca, é a membrana que envolve o núcleo da célula. Então, procarionte veio antes da existência do núcleo. Já eucarionte, que é o foco da nossa aula de hoje, nós iremos, né, trabalhar o seguinte. O eu quer dizer verdadeiro. Cário é o núcleo. Então, as eucariontes possuem um núcleo o quê? Verdadeiro, enquanto que as procariontes não possuem núcleo, como eu mostrei na aula anterior. O material genético dela fica livre, solto, lá no citoplasma. Bom, então, para a gente poder ilustrar, olha que imagem linda. Eu sou suspeita, né, gente? Célula, biologia, ciências é simplesmente fantástico. Olha que imagem bonita, e nessa imagem a gente tem a célula eucarionte. Muito diferente das células procariontes, né? Em tamanho, em organização, em estrutura. Então, nós vamos ter uma célula muito maior que a célula procarionte. Olha só, eu coloquei aqui a imagem para vocês de uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Nessa célula eucarionte, nós temos a presença de diversas organelas, estruturas citoplasmáticas, que na célula procarionte não existia. Então, essa célula, a começar aqui pelo nosso núcleo, nós temos no núcleo o material genético, ou seja, o DNA da célula, que fica armazenado dentro desse núcleo. Em volta, né, ao redor desse núcleo, a gente tem a membrana que dá nome ao grupo. Deixa eu mudar a cor aqui. A gente tem a membrana que dá nome ao grupo, que é a carioteca, envolvendo todo esse material genético, envolvendo o DNA da célula. Nós vamos ter as diferentes organelas, né, soltas aqui no citoplasma, que são peroxissomos, os microtúbulos, lisossomos, a mitocôndria, o citoplasma, né, que é esse material gelatinoso que também é presente aqui nas células procariontes. Nós vamos ter retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, os filamentos de actina. Nós vamos ter citoesqueleto. Então, tem várias estruturas. Ao longo da aula, nós vamos ver em detalhe a maioria dessas estruturas e quais são as funções delas, tá? Então, mas basicamente, célula muito maior em tamanho com relação às células procariontes, presença da carioteca, que é a membrana que envolve e delimita o núcleo, coisa que aqui, ó, na célula procarionte não existia. Então, o material genético, que é esse emaranhado aqui, ó, vermelhinho,
que eu coloquei agora de branco na célula procarionte, ficava disperso e solto no citoplasma, enquanto que na eucarionte ela é muito mais organizada, muito mais complexa, porque as funções dela em si são mais complexas, ok? Vamos dar sequência aqui então. Quais são essas organelas citoplasmáticas e quais são as funções dessas organelas? A começar pela parede celular. Não são todas as células eucariontes que possuem parede celular, tá? A parede celular é comum, por exemplo, às células vegetais, algumas células fúngicas, vai ter essa parede celular. Mas a nossa célula, por exemplo, a célula do nosso corpo, não possui parede celular. A gente tem só uma membrana em volta, né? Pensa que a membrana é como se fosse a parede de uma sala. Então, dentro ali da sala, a gente tem, por exemplo, você está numa sala de casa, tem o sofá, tem a televisão, tem a porta, a janela. A parede é a membrana plasmática, ok? E aí nós podemos ter uma outra parede reforçando a proteção dessa célula, né? Que vai ser a parede celular, ok? Então, a parede celular, ela reveste externamente as células vegetais, as algas, fungos e algumas bactérias. Perdão, algumas bactérias não, todas as bactérias possuem a parede celular, mas bactéria aqui no caso é célula procarionte. De acordo com o tipo de organismo, a constituição dessa parede vai mudar. Então, por exemplo, nas células vegetais, a parede celular é formada por celulose. Celulose essa que nós não conseguimos digerir. Quem digere celulose são os animais ruminantes. Já os fungos, a parede celular é formada por quitina, é um tipo de carboidrato. E algumas bactérias, né, possuem os peptidoglicanos, que são junções ali de lipídio com proteína, que irão formar essa parede celular, ok? Membrana plasmática, que está logo abaixo da parede celular. Então, a membrana plasmática é toda essa região, vou colocar a caneta aqui de vermelho, toda essa região que vai delimitar a célula eucarionte. Então, a membrana, ela vai ser formada, né? É uma dupla camada formada por fosfolipídios e também proteínas. E é a membrana, gente, que delimita a célula e permite a entrada seletiva de substâncias. Então, por exemplo, se a célula está precisando de mais cálcio, potássio, sódio, qualquer substância, qualquer mineral, nutriente, quem determina quem entra e quem sai da célula são as membranas, é a membrana plasmática. Então, nós vamos ter espécies de portinhas e janelas que permitem o acesso e a entrada ou a saída desse material, inclusive da água, tá? Que, por sinal, é o maior constituinte das células. Então, a membrana plasmática ela é responsável pela permeabilidade seletiva, além de dar resistência e proteção para a célula, delimita a célula, né, o compartimento celular, ela também permite entrada e saída de substâncias. Permeabilidade seletiva. Bom, então tá aí. A membrana plasmática é responsável pela proteção, delimita o meio interno e externo, né, dentro da célula. O que está dentro da célula é intracelular, o que está do lado de fora da célula é chamado de extracelular, né, que vem de exterior. E ela vai então selecionar substâncias que entram e que saem da célula, através da permeabilidade seletiva. Nós temos também o citoplasma. O citoplasma, ele é formado de um material gelatinoso. Então, a constituição dele é 70% a 80% de água e outras substâncias. No citoplasma estarão inseridas todas as outras organelas. Então, nós temos aqui, ó, complexo de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias, lisossomos, peroxissomos. Todas as demais organelas estão inseridas, né? Tá dentro do citoplasma, é como se ela estivesse controlando
ele coordena, né, o local de cada uma dessas organelas. Então, é um material gelatinoso que vai estar entre a membrana e o núcleo celular. Dentro do núcleo não tem citoplasma, que permite a inserção, então, dessas diferentes organelas que nós temos dentro da célula eucarionte. O núcleo. Gente, o núcleo é um dos mais importantes dentro da célula. Por que isso? Porque é nele que está presente o material genético. O que é o material genético? É o DNA. Tudo que a gente todas as características que nós apresentamos são características que o nosso DNA possui a informação e as características são então produzidas, né, em formas de proteína. Então, o DNA é onde você carrega o seu material hereditário. Ou seja, se você, né, se olha no espelho e fala, nossa, eu pareço mais com a minha mãe do que com meu pai, ou eu pareço mais com meu pai do que com a minha mãe, ou então eu pareço com meu avô, com a minha avó, com os meus irmãos. Então, quando você pensa nessas características, são características herdadas dos seus pais. Então, o DNA que veio deles, né, você pegou metade desse DNA veio do seu pai, metade do seu DNA veio da sua mãe. Juntou os dois, formou você. Então, essa característica herdada, o material genético, é chamado de DNA. É uma molécula que mais para frente vocês vão entender muito melhor a função dela, o que ela é, do que ela é formada. Mas, por enquanto, vocês só precisam saber o seguinte, é a parte mais importante da célula. É como se ele fosse o chefe ali de uma grande empresa. Pensa na célula como uma grande empresa e o núcleo celular, onde nós temos o DNA, é responsável por todas as funções. Então, tudo que a empresa fabrica, né, produz, quem manda produzir é o núcleo, é o DNA, é ele quem tem a informação. E aí, esse material, né, essa informação é passada para as organelas, que são as estruturas dentro da célula, e essas organelas irão então produzir. Produzir o que, professora? Produzir proteína, carboidrato, lipídio, nutriente de forma geral. A nossa célula, ela vai executar diferentes funções, né? Nós temos os neurotransmissores, os hormônios. Então, de acordo com o tipo celular, a gente vai ter a produção de substâncias e moléculas diferentes, que são produzidas aqui, ó, por essas estruturas ou organelas citoplasmáticas. Mas quem determina isso tudo é o núcleo, material genético que contém a informação. É como se ele tivesse a receita. Você vai fabricar um bolo, quem tem a receita desse bolo? O núcleo, o material genético. Ele passa a receita para a produção e a produção vai então fabricar esse bolo, ok? Por isso que o núcleo é tão importante. Bom, todas as demais organelas, né, vão ter a sua devida função dentro da célula. O núcleo tem a informação, ela é passada para o meio fora do núcleo, ou seja, dentro do citoplasma. E aí, aqui nessa região, ó, ao redor do núcleo, nós vamos ter o retículo endoplasmático rugoso e o ribossomo. O ribossomo são essas bolinhas que estão grudadas na parede do retículo endoplasmático rugoso. Ah, então é por isso, professor, que eles chamam de retículo endoplasmático rugoso, porque nós temos ruguinhas, nós temos os ribossomos impedindo com que ele seja lisinho. Sim, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem então os ribossomos colados. E é os ribossomos que vão fazer a produção das proteínas, juntamente com o retículo endoplasmático, que irá transportar, então, essas substâncias. Aí nós temos aqui, ó, logo abaixo, em amarelo, o complexo de Golgi. O que esse cara faz? As proteínas, as substâncias que são produzidas nas células, vêm aqui, ó, para o complexo de Golgi para serem empacotados e secretados para fora da célula. Pensa que ele é a parte da logística da célula. Então, ele empacota e libera para o lado de fora. Nós vamos ter o retículo endoplasmático liso, que vai transportar proteínas. Nós vamos ter as mitocôndrias. Mitocôndria, gente, toda vez que
falar de mitocôndria, vocês pensam em energia. É ela quem libera energia, é ela quem produz energia para a célula, ou seja, o combustível da célula. É responsável, então, pela respiração e produção de energia. Nós temos também os centríolos, que é essas estruturas aqui, que são responsáveis pela divisão celular. Porque a célula se divide, ela forma outras células que tem que ser idêntica a ela. Então, quem realiza, quem trabalha na divisão celular são os centríolos. Eles também são responsáveis pela formação de cílios e flagelos. Algumas células vão ter cílios, vai ajudar na locomoção, ou então o flagelo, que também permite a locomoção, como, por exemplo, é o caso dos espermatozoides. Eles possuem aquele flagelo que permite que ele consiga nadar e chegar lá até o útero para ocorrer a fecundação. E nós vamos ter os lisossomos. Os lisossomos são estruturas responsáveis pela digestão celular. É isso mesmo. Tudo aquilo que a célula não vai mais utilizar é encaminhado lá para o lisossomo para que ele quebre. Só que isso vai ser reaproveitado de outra forma dentro da célula. Beleza? Então, cada uma dessas estruturas vão ter funções diferentes dentro da célula. Beleza. Vamos então para a atividade, ver se tudo o que eu falei aqui fez sentido para vocês, tá? A ilustração abaixo mostra de forma esquemática as estruturas que compõem um tipo de célula. Então, olhando essa célula aqui, nós vemos que tem, vou mostrar para vocês algo que já é notável aqui, parede celular, ou seja, não são células que compõem o nosso corpo, Então, se tem parede celular, eu sei que é uma célula diferente, mas olha aqui, ela apresentou uma outra estrutura aqui, vacúolo, não tinha falado disso até então. E essa outra aqui, cloroplasto, essa estrutura verde, o que é isso? Para que ela serve? As demais estruturas estão presentes em todas as células, mas e essas três ali? Parede celular, vacúolo, cloroplasto, para que ela serve? Então, essas estruturas que vão nos permitir identificar esse tipo de célula, tá? Então, vamos completar aqui. Ao observar essa ilustração, aquela célula, um estudante concluiu corretamente que se trata de uma célula de origem o quê? Vegetal, pessoal. Então, essa célula é de origem vegetal e que a estrutura denominada de cloroplasto é responsável pela fotossíntese. Então, se eu tenho cloroplasto, logo eu ligo a célula vegetal. Porque a célula vegetal é a única célula capaz de realizar fotossíntese. O que é a fotossíntese? É quando ela pega a luz solar, o gás carbônico, a água, faz um processo de transformação de energia e transforma isso em alimento para ela e libera o oxigênio para a gente. Tá? Então, é um processo químico que ocorre dentro das células vegetais. Isso só é possível graças à presença dos cloroplastos. Bom, eu trouxe uma outra atividade para a gente associar as colunas e as funções das organelas. Então, nós temos aqui, realiza a fotossíntese. Eu acabei de falar, É o cloroplasto. Então, aqui, é o F. Libera energia por meio de respiração celular. Mitocôndria. Lembra que eu falei? Toda vez que relacionar respiração celular, eu ligo a mitocôndria. Fabricam as proteínas da célula. Quem que é responsável pela fabricação de proteínas? Os ribossomos. Tem aqui? Tem. Letra E. Produz, transporta e armazena substâncias na célula. Produz, transporta e armazena complexo de Golgi. Armazena proteínas e outras substâncias. Retículo endoplasmático, Tá lá em cima, letra A. E por fim, realiza a digestão dentro da célula. Lembra que eu falei? Tudo aquilo que a célula não precisa mais, tem uma organela que faz a digestão dela, que são os lisossomos. Então, a sequência correta ficou FCEDAB, ok? Bom, pessoal, na aula de hoje nós vimos, então, as características gerais das células eucariontes, a diferença entre a célula animal e a vegetal. A célula vegetal vai ter a presença de cloroplasto, célula animal não tem, além da parede celular, e as funções das organelas citoplasmáticas. As nossas referências estão aí, caso vocês precisem consultar.
Se ficou alguma dúvida, manda pra gente no nosso Tira Dúvida, estaremos aqui para poder sanar todas elas. Muito obrigada pela sua companhia, agradeço e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau!